Que a paz do Senhor seja contigo, seja muito bem-vindo. Hoje tem mais uma bênção para a tua vida por meio da palavra. Estarei narrando a vocês a mensagem de John Murray, uma mensagem intitulada Uma lição sobre perdão. Deus derrame sobre você, sobre sua família, graça, muitas bênçãos, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo e te renove. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, curtir o vídeo dando aquele gostei, comentar se você está sendo abençoado, gostando do trabalho e compartilhar nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, um forte abraço, ouçamos a narração da mensagem. Mateus 18, 15 a 17. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. A principal lição desta passagem é que devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. E a consideração que reforça esse dever é que devemos exemplificar em nossas próprias relações com os irmãos a graça e a compaixão que o Pai Celestial nos demonstrou em perdão dos pecados que cometemos contra Ele. Se o Pai Celestial perdoou o fardo de nossa dívida e perdoou as injúrias que proferimos à sua gloriosa majestade, quão ingratos e vis somos nós por sermos impiedosos para com aqueles que nos ofenderam. Pois afinal, há quase nenhuma comparação entre a ofensa do nosso pecado contra Deus e a ofensa da transgressão de um irmão contra nós. A diferença é como a diferença que existe entre Deus, que é de grandeza e santidade incomparáveis, e nós, que somos apenas insignificantes criaturas pecaminosas. Este é o ponto da parábola nos versículos 23 e 24. A quantia devida pelo servo ao rei da parábola, 10.000 talentos, equivaleria a milhões de dólares em moeda americana. A quantia devida a esse mesmo servo pelo conservo seria de cerca de 12 dólares. O rei perdoou a enorme dívida, mas o servo perdoado não teria misericórdia de seu conservo ao remitir o que era comparativamente uma quantia insignificante. Quão vil e mesquinho parece o servo! Mas isso apenas ilustra a mesquinhez indescritível que manifestamos quando somos duros, amargos, ressentidos e implacáveis em relação àqueles que pecam contra nós. É uma zombaria afirmarmos que esperamos o perdão divino se não soubermos como mostrar misericórdia e graça aos nossos irmãos. Esse é o aguilhão do verso 35 que diz: assim também vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa questão de perdoarmos os outros precisa ser resguardada contra mal-entendidos e má aplicação. O pecado em vista quando perdoamos um irmão é o pecado cometido contra nós e somente ele, conforme versículo 21 e Lucas 17:4. Jesus não está lidando aqui com a remissão dos pecados cometidos contra Deus. É claro que os pecados cometidos contra nós também são pecados cometidos contra Deus e são pecados contra nós porque são, antes de tudo, pecados contra Deus. Mas não é nossa prerrogativa perdoar o pecado contra Deus, mesmo naqueles pecados que são cometidos contra nós. Em termos desta passagem, tudo que nos interessa e tudo que está dentro de nossa prerrogativa é o pecado contra nós. São, por exemplo, os pecados dirigidos contra nossas pessoas por meio de injúria, insulto ou calúnia. É o perdão pronto de tal pecado que Jesus está pressionando para nós. É preciso notar, no entanto, que a prontidão para perdoar não é o único dever que recai sobre nós quando o irmão peca contra nós. É verdade que quando o irmão peca contra nós, ele deve vir rapidamente a nós em confissão e tristeza. Mas se ele não fizer isso, devemos ir até ele para repreendê-lo. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Versículo 15. Devemos fazer o possível para trazê-lo ao estado de espírito correto, e isso significa arrependimento.
para que possamos perdoá-lo e retomar relações de paz e harmonia. É aqui que muitas vezes deixamos de apreciar o que está implícito em nosso perdão aos outros. O perdão não é ignorar uma transgressão, não é simplesmente ter um espírito perdoador. Não é nem mesmo a disposição de perdoar. O perdão é um ato definido realizado por nós no cumprimento de certas condições. Lucas 17:3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O perdão é algo administrado ativamente no arrependimento da pessoa que deve ser perdoada. Nós nos empobrecemos grandemente e prejudicamos as relações que deveríamos manter com nossos irmãos quando deixamos de apreciar o que está envolvido no perdão. Onde estaríamos em relação a Deus se Deus simplesmente estivesse pronto para perdoar, mas nunca nos desse a sentença de remissão e absolvição? Isso se aplica a todos os casos de perdão verdadeiro. Essa é a força da resposta de Jesus à pergunta de Pedro no versículo 21-22. Nosso perdão aos outros deve ser ilimitado. Reconhecidamente, é difícil para nós perdoar injúrias e insultos repetidos por parte da mesma pessoa. Mas não deve haver fim para a nossa longanimidade. Nosso caso diante de Deus seria um buraco se houvesse um limite para o perdão que Ele concede a nós como pecadores. E nossa conduta ao lidar com nossos semelhantes deve ser modelada após o trato de Deus conosco. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Mas e se o irmão que nos ofendeu fizer ouvidos moucos às nossas súplicas? É com isso que Jesus trata nos versículos 16 e 17. Nosso Senhor prescreve um procedimento bem definido em tal evento. Quão cuidadosos o Senhor exige que sejamos para garantir ao máximo que a situação seja corrigida em particular. Devemos, antes de tudo, repreender o irmão na mais estrita privacidade. Se isso não for bem sucedido, devemos pegar mais um ou dois. Ainda há bastante privacidade nesta etapa, e se esta ajuda de mais um ou dois induzir o irmão a se arrepender, nenhuma outra etapa é necessária. O assunto termina com o nosso perdão. Somente quando esse trato semi-privado não for útil, podemos levar o assunto à Igreja de Deus. Só então podemos trazê-lo à tona. Mas para a Igreja de Deus, deve ser trazido se nenhum dos outros passos for bem sucedido. Este recurso à Igreja de Deus mostra particularmente duas coisas. Primeiro, o cuidado que deve ser exercido para sanar as brechas entre os irmãos. Não há nenhuma outra etapa no processo. Se o irmão ainda for impenitente, então o irmão ofendido deve considerar o ofensor como pagão e publicano, ou seja, o ofensor não deve ser estimado ou tratado como membro do corpo de Cristo. A severidade desse julgamento é indicada pelo fato de que traz a sanção e o selo do próprio Deus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Verso 18. A mente de Deus no céu não é diferente daquela prescrita na palavra escrita. Se a palavra de Deus foi seguida, podemos ter certeza de que Deus registra com aprovação no céu o que fazemos na terra. Em uma palavra, a vontade de Deus revelada em sua palavra é a mesma que a vontade de Deus no céu. As decisões da igreja na terra, quando em consonância com a palavra de Deus, carregam a autoridade e o selo de Deus, e não ousamos alegar para nosso consolo que tais decisões são meramente de homens. Se eles seguem as prescrições das Escrituras, então são os julgamentos de Deus no céu. Amém.